Olha só, a gente começa falando, não tem como começar de outra forma. A Polícia Federal divulga o relatório que acusa o ex-presidente Bolsonaro de estar no centro de um plano de golpe de Estado. Queria já convidar o Pedro Nascimento para trazer para a gente um resumo de tudo que está acontecendo, das repercussões aí na capital federal, hein, Pedro? Bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior. Bom dia para todos os debatedores do Conversa de Redação dessa quarta-feira. E claro, bom dia para o ouvinte da Itatiaia que está nos acompanhando. Olha só, quarta-feira movimentadíssima aqui em Brasília, já logo cedo, muito em função desses fatos que ocorreram ontem, né, Júnior? Quando o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo desse inquérito produzido pela Polícia Federal. São mais de 800 páginas, é um inquérito robusto, uma investigação muito criteriosa, que você pode encontrar ali elementos como, por exemplo, georreferência de dados de celulares, você tem delação premiada, testemunhos robustos, né? Comandante do Exército, comandante da Aeronáutica depondo contra Jair Bolsonaro nesse inquérito. Você também tem uma certa coerência narrativa, áudios que foram trazidos ali a partir de investigações que foram feitas nos celulares dessas pessoas que foram indiciadas. Então, é uma investigação bem robusta e que traz bastante elemento dessa suposta tentativa de golpe que ocorreu aqui no Brasil entre os anos de 2022 e 2023. Só que vale uma ressalva, viu? O nome do Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente, que é, enfim, o principal indiciado aí nesse inquérito, ele está citado 535 vezes nesse documento. De longe é o nome mais citado. Todos os investigados, de certa forma, tiveram um contato com o Bolsonaro, conversaram com ele, trataram com ele sobre essa questão de golpe. Só que a Polícia Federal, em todo esse inquérito, em mais de 800 páginas, ela não tem nenhuma gravação, nenhuma mensagem, nada que coloque Bolsonaro exatamente na cena do crime, né? Como a gente costuma falar quando a gente está falando desses indiciamentos, desses inquéritos. Mas o que a Polícia Federal tem, e que é a esperança dos investigadores que a Procuradoria-Geral da República leve adiante essa denúncia, são depoimentos robustos, né? Que tratam sobre essa participação de Bolsonaro diretamente nessa trama golpista em 2022. E isso inclui, como eu disse, depoimento do ex-comandante do Exército e ex-comandante da Aeronáutica e também o ex-comandante da Marinha, que estiveram reunidos com Bolsonaro no ano de 2022. A eles foi apresentada aquela minuta golpista, né, que traria ali o plano de como é que juridicamente fosse funcionar essa tentativa de Bolsonaro permanecer no poder. 2 desses comandantes não aderiram a esse golpe e prestaram depoimento à Polícia Federal trazendo detalhes, e outro acabou aderindo a esse golpe, que é o almirante Garnier, que é da Marinha e que inclusive está indiciado nesse inquérito. Então tem uma robustez de provas, claro, tudo isso ainda pode ser questionado, porque tudo pode ser questionado, né, quando a gente está falando de justiça, mas que complica bastante a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois ô William Travassos, queria começar te ouvindo então. A gente já tinha acompanhado alguns trechos desse relatório, né? Um vazamento que ainda ninguém explicou, ninguém falou nada sobre ele, mas houve um vazamento, que é importante se diga, mas agora todo mundo teve acesso aí às mais de 800 páginas. Eu não consegui ler tudo, eu confesso a vocês, eu dei uma corrida de olho nesse documento. Eu vi, sim, muita coisa robusta, mas eu consegui reparar alguns buracos nessa história toda, né? Agora está na mão do PGR. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Você falou assim, olha, eu dei uma olhada e não consegui ler tudo. E é verdade, nós vamos precisar, sei lá, vou ficar na rádio o dia inteiro, vou levar 3 dias para ler o relatório e vou precisar consultar a turma, né, da justiça para poder entender tudo aquilo que está no papel. E aí, não sei se você observou, o tempo inteiro eu estava aqui, a gente precisa ter acesso ao relatório, precisa ter acesso ao relatório, porque esse relatório começou a ser divulgado e era um relatório sigiloso. Eu só tive acesso a esse relatório a partir do momento que o ministro quebra o sigilo. E aí, ministro Alexandre de Moraes, um procedimento desse sigiloso, né? Considera-se sigilosa quando determinada pela autoridade judicial competente toda a informação, documento, elemento ou feito que, por sua natureza ou quando há a preservação de direitos individuais e o interesse do público o exigirem, deve ser de conhecimento restrito e, portanto, requer medidas especiais para a segurança do conteúdo. O relatório em si, a gente vai levar um tempo para poder traduzir ele, mas fato é e criaram uma narrativa desde o início com a divulgação de pequenos trechos que corrobora com tudo que o Pedro está falando. Ou seja, o nome do Bolsonaro aparece 500 vezes,
né? O Bolsonaro é o grande investigado nessa trama de golpe, mas toda uma narrativa foi montada. E aí, ministro Alexandre de Moraes, eu pergunto ao senhor, com o vazamento dessas informações, a sociedade brasileira sofreu uma espécie de interferência de um gabinete do ódio com divulgação das mensagens antes mesmo do senhor liberar o sigilo? Porque se isso aconteceu, ministro, nós precisamos abrir uma investigação, não só. Essa investigação já está ali no papel, já tem um relatório da Polícia Federal, mas nós precisamos abrir uma investigação para saber quem vazou a informação desse inquérito sigiloso. E o senhor é a pessoa ideal para abrir essa investigação. Até porque, ministro, não sei se o senhor lembra, o senhor instaurou um inquérito, um novo inquérito para investigar o vazamento daquelas mensagens trocadas entre os auxiliares do seu gabinete na corte e os auxiliares do Supremo Tribunal Eleitoral. O senhor lembra que a Polícia Federal intimou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE? Baseado nisso, ministro, eu acho que nós temos um problema. Eu não estou aqui tentando desconstruir o senhor ou atacar a figura do ministro Alexandre de Moraes. Eu só estou dizendo que houve um vazamento de informações e as pessoas já foram julgadas pela nossa sociedade a partir de pequenos trechos. Isso, para mim, também é um gabinete do ódio. Alguém, de forma proposital, fez recortes deste relatório sigiloso e divulgou. E aí, ministro, uma investigação precisa ser aberta, porque nós precisamos respeitar a nossa Constituição, todo o processo legal, e se eu tenho um relatório sigiloso, ele é sigiloso, ele não pode ser meio sigiloso e prejudicar alguém. Vamos aguardar o pronunciamento da PGR. Ô Rita Mundim, agora sim todo mundo teve acesso, é lógico que é um relatório gigantesco, né? Não é, dificilmente alguém vai se debruçar e conseguir ler num dia só e entender tudo que está ali, mas do que a gente já falou, já noticiou, você consegue espremer disso aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É engraçado, né, que eu ouvi numa outra emissora que o nome do Bolsonaro foi citado mais de 600 vezes em 800 páginas. Mas isso é um detalhe. Aí vamos a... Eu acho que o William foi cirúrgico. A democracia não pode ser relativa, o relatório não pode ser meio sigiloso e a interpretação da Constituição, ela tem que ser a mesma, sempre. Então, em defesa da democracia, em defesa da Constituição, eu gostaria de bater na tecla que eu sempre bato aqui. Existe o texto que está aí, que foi divulgado, e existe o contexto. Então, a gente tem que sempre ficar atenta ao contexto. Então, quando tudo isso aconteceu, nós estávamos diante de um processo eleitoral que era, sim, questionado por grande parte da população brasileira. O próprio presidente nunca se omitiu, pelo contrário, ele era o grande divulgador da desconfiança que ele tinha nas urnas e que ele queria o voto impresso. E eu sempre falei aqui, e não vou fugir à minha coerência, qual era o problema de melhorar o processo onde nós estaríamos fazendo uma auditoria do voto, e o voto é a peça mais importante numa democracia. Ele tem que ser preservado, ele tem que ser auditado, ele tem que ser transparente o máximo possível. Então, qualquer processo que faça com que o voto seja o mais transparente possível, na minha opinião, ele será sempre bem-vindo. Então, vamos lá. Temos um roteiro. O roteiro está aí. O roteiro está montado e está descrito nessas 800 páginas. Mas temos que ouvir os envolvidos. E, repito, é necessário respeitar como estava o clima e qual era o contexto do processo eleitoral em curso no Brasil. E vamos aguardar. Eu acho que qualquer coisa precipitada ou antes disso, né? E da mesma forma, esses vazamentos, a gente falou aqui, cadê a transparência? Mostra tudo, pílulas não. Então, cabe sim uma investigação de qual foi e como foi e o objetivo desse vazamento.
é como se fosse um vazamento selecionado, né? Um vazamento orquestrado, para que houvesse quase que um pré-julgamento da sociedade brasileira em que ninguém tinha conhecimento dele todo, por ser sigiloso. Então, gente, muita calma nessa hora. Acho que muita coisa ainda virá. E repito, eu, como cidadã, até hoje, eu não me sinto contemplada com as investigações que ocorreram logo após os atos de 8 de janeiro, aqueles atos, né, de terroristas, de vandalismo, mas muita coisa sumiu, muita imagem sumiu, muita coisa também não foi explicada. Então a gente tem que ter critérios claros e transparentes para que todo o processo seja apurado da melhor maneira possível e que prevaleça sempre a interpretação do texto, mas dentro de um contexto. Sobre essa questão do ataque ao sistema eleitoral, né, que a Rita citava, eu lembro bem de ler no relatório que a Polícia Federal diz que Bolsonaro trabalhou ativamente para manter viva essa narrativa, porque era importante também para esse plano golpista. Eu só queria colocar o Pedro de novo no papo. Você chamou, Pedro? Chamei, porque foi citada essa questão das urnas e tem um ponto interessante no relatório também, que diz respeito àquele relatório que foi produzido pelo Exército. Enfim, o Exército fazia parte daquela comissão que apurava as eleições de 2022, e aí a gente tem uma conversa entre Mauro Cid, né, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que é figura central nesse inquérito. Daqui a pouquinho eu até falo mais sobre Mauro Cid, mas é porque tem uma conversa do Mauro Cid com o tenente Cavalieri, que é um outro tenente também que teve participação, tenente-coronel, perdão, teve participação ativa nesse plano, e que muito do que referendou, muito do que baseou esses argumentos contra o sistema eleitoral, contra, enfim, essa suposta fraude nas eleições que ocorreram em 2022, foi alimentada com base em inquéritos, com base em provas que, sabidamente, o próprio Exército sabia que não eram verdade. E aí você tem conversas que revelam que essas pessoas sabiam disso, que estavam ali apostando numa espécie de tudo ou nada, né? Eles iam apostar nessa ideia da fraude eleitoral para que isso aí mantivesse as pessoas acesas, mantivesse as pessoas ainda incentivadas a participar dessa tentativa de golpe de Estado, porque o apoio popular era importante. Você tem, por exemplo, em um trecho do inquérito que mostra essa conversa entre Mauro Cid e o tenente-coronel Cavalieri, onde o tenente-coronel Cavalieri encaminha uma mensagem a Mauro Cid falando sobre essa metodologia de fraude, que votos do Nordeste não teriam sido computados para o ex-presidente Jair Bolsonaro, muito com base na live que um argentino fez e que o próprio TSE chegou a desmentir, inclusive na hora ali, em 2022. E aí o Mauro Cid diz o seguinte: foi nosso pessoal que fez, e dá uma risada. E aí o tenente-coronel responde com um emoji, ele diz que isso foi com base no... Ele diz argelino, né? Mas na verdade quis dizer argentino, e depois ele diz que nenhuma falha, na verdade, foi identificada e que, dependendo do que acontecesse ali, poderia até ser preso. Então, muita gente que participou dessa criação dessa narrativa sabia que estava propagando notícia falsa e que, inclusive, tinha ciência de que, se isso caísse aí nas mãos dos investigadores, poderiam ser presos. Eu acompanhei, a gente fez várias entrevistas, né, abordando a segurança das urnas. Eu não tenho dúvidas sobre o processo eleitoral, acho que é um processo seguro e vejo uma certa terraplanice, né, da turma que acreditar que a Terra é plana, em tentar criar teorias da conspiração. Ninguém apresentou prova nenhuma sobre esse processo eleitoral ou algum tipo de fraude no processo eleitoral. E é bom a gente ressaltar o seguinte: se esse relatório da Polícia Federal realmente está todo certinho, não tem nenhum viés ideológico, político, e está baseado só nas provas e não em narrativas, a gente precisa repudiar o ato ou a tentativa de quebrar a democracia tentando matar as pessoas. Não dá para compactuar com isso. E pode ser isso que o Pedro falou, né? Uma galera da Terra plana que resolveu fomentar a turma, vamos quebrar a democracia, vamos partir para o golpe, e isso não está dentro das 4 linhas da Constituição, ok? E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Agora, eu não posso cair na armadilha da
de um outro lado desse gabinete, que para mim é um gabinete do ódio, que vai propagar pequenos trechos de uma investigação, vai condenar as pessoas antes mesmo do julgamento, antes do pronunciamento dessas pessoas, antes da defesa dessas pessoas, porque aí não é processo legal, aí é achismo, pô. Então vale terra plana, vale qualquer coisa. Ô Rita, enfim, né, o Rogério Marinho, que é o líder da oposição lá no Congresso, né? Me parece que agora o caminho é o Alexandre de Moraes mesmo. Olha, não dá para ele julgar porque ele é um juiz parcial nessa história. É lógico que ainda passa pela PGR, depois pelo Alexandre de Moraes, mas o caminho agora me parece que, pelo menos de um lado, é falar, olha, o Alexandre de Moraes tem que estar impedido nesse julgamento, né? Seria o mais lógico, né? O mais justo, digamos, já que nós estamos falando de justiça, seria o mais justo. O Eduardo não está aqui, mas ele vive repetindo isso, né? Porque não dá para a pessoa, ela acusa, ela julga, ela condena, não dá. Então, eu acho que seria o mais justo para a nossa justiça e para a defesa da nossa democracia. Agora, eu queria voltar no que o William falou, eu quero voltar atrás, que tudo isso começou porque muito antes da eleição, o Bolsonaro já defendia o voto impresso. Então, a resistência a não se aceitar uma auditoria nas eleições, digamos assim, ou um processo com uma conferência, aí não, mas já é auditado. Não, não é. Tinha que imprimir o voto, era só isso. Então, quer dizer, essa resistência, ela fomentou toda uma desconfiança. E essa desconfiança pode ter sido usada, sim, nesse processo de fomentar as massas, mas eu acho que tudo tem que ser apurado dentro de um contexto e as pessoas têm que ser ouvidas, tem que ter defesa. Vamos aguardar. Pedro, só para a gente fechar com você, então pedimos muito a divulgação desse relatório divulgado, agora isso vai para a mão da PGR e depois julgamento no Supremo. O caminho agora é esse, né? Exatamente. Só trazer um bastidor aqui, a Rita falou sobre essa questão do Alexandre de Moraes, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que existem grupos, né? Você tem grupos ali do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, você tem um outro grupo ali do Cássio Nunes Marques, com o ministro André Mendonça. Então, assim como o parlamento, né, que a gente tem a liderança, a maioria, enfim, os opositores, dentro do STF também a gente tem aqueles pequenos grupos ali. Nos últimos anos, o STF até se juntou mais, tem sido mais unida em algumas decisões, tem tido menos discordância, mas um ponto de discordância, e isso a gente já tem apurado aqui nos bastidores, é com relação a essa praticamente onipresença do ministro Alexandre de Moraes. Ele julga inquérito relacionado a Bolsonaro, inquérito relacionado a Pablo Marçal, as eleições, está tudo sempre caindo na mão do Alexandre de Moraes, e alguns ministros, né, veem com ressalva essa participação. Outros nem tanto, gostam de deixar tudo na mão do Alexandre de Moraes, justamente para não ter que se queimar aí perante a opinião pública, né? Você vê que a gente ouve falar pouco de outros ministros, né, que não seja o Alexandre de Moraes. Então, inclusive dentro da corte há essa divisão que a Rita citou e que, né, reflete também na política. Agora, falando sobre o que você me perguntou, Júnior, é o seguinte, está nas mãos da Procuradoria-Geral da República, e conversando com investigadores, inclusive, da Polícia Federal, que vale dizer, viu, passaram pouquíssima coisa, passaram para alguns colegas, por exemplo, da Globo, da CNN, são vazamentos bem seletivos que acontecem, mas depois que acontece, todo mundo consegue as informações. É mais ou menos assim que funciona a apuração aqui em Brasília. Mas, conversando com esses investigadores, a esperança agora é que é o seguinte, a Procuradoria-Geral da República já tem dois pedidos de indiciamento, né, com relação à vacina, com relação à fraude no cartão de vacina e com relação às joias da Arábia Saudita, que Mauro Cid e Bolsonaro teriam comercializado lá nos Estados Unidos. A esperança é que seja juntado tudo num inquérito só e que, portanto, a gente tenha um único julgamento e não vários julgamentos no Supremo Tribunal Federal. PGR tem 15 dias para analisar esses documentos, pode pedir mais prazos, mais diligências, mas o que a gente já apurou é que somente em 2025 que a gente volta a ter novidades a respeito desse assunto, Júnior. Bom, Pedro, você está em Brasília, já que houve esse vazamento seletivo, provoca o ministro para saber se ele vai abrir um inquérito para investigar esse vazamento. Ponto final no nosso Conversa de Geração, teve os jornalistas William Travassos e Pedro Nascimento e a economista Rita Mundim.